Pessoal, vamos lá então. Olha só, continuando aí que onde nós paramos na aula de ontem, nós paramos no exercício 9, né? Vamos lá então, vamos fazer o exercício 9, exercício tranquilo também. Diz assim, ó, o gás ozônio é um forte oxidante e pode ser empregado como um de herbicida para a água de piscinas, principalmente em escolas de natação, para bebês e crianças. Esse gás é obtido por um aparelho denominado ozonizador, que através de uma descarga elétrica consegue transformar gás oxigênio em gás ozônio, de acordo com a equação não balanceada. Então, aqui eu tenho o oxigênio sendo convertido em ozônio, tá? Lembrando que esse gás perto da superfície do solo terrestre, ele é altamente tóxico, né? Ele é um dos responsáveis pelo smog fotoquímico e provoca, como nós vimos aí, vários problemas de natureza respiratória. E a 35 mil metros de altitude, ele forma lá, com essas descargas aqui, você vai ter a formação aí da camada de ozônio, né, que filtra a radiação ultravioleta que está tão debilitada hoje devido ao gás, principalmente os aerossóis, que contém CFC, clorofluorcarbono. Detalhe, a 35 mil metros de altitude, ele é extremamente benéfico, próximo ao solo, ele é altamente agressivo às vias respiratórias, é tóxico. Ele vai dizer assim, partindo-se de 1.680 litros de ar atmosférico, aí tá vendo aquilo que eu falei para vocês ontem, ó, medidos nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, está falando da CNTP, tá? Então, partindo-se de 1.680 litros de gás atmosféricos da CNTP, com 20% de volume de gás oxigênio. Então, ele está estabelecendo aqui uma quantidade aí de eficiência para o gás oxigênio de 20%, tá? O volume máximo de ozônio, aí um rendimento do ozônio, ó, é de 70% no processo. Então, você tem que analisar aqui a eficiência e o rendimento, tá? Então, olha só, ED. Então, você está trabalhando com CNTP, que ele vai te dar o dado que ele quer que você use, tá? Que é o 22,4 litros, ou em alguns casos, exercícios mais novos, mais recentes, 22,7 litros. Então, como é que a gente vai resolver aqui, ó? Então, ele quer saber, então, partindo-se de 1.680 litros de ozônio, tá, na atmosfera. Como é uma questão que envolve estequiometria, e daquela estequiometria das últimas aulas que a gente viu, a gente tem a conversão aqui de O2 em O3 a partir de descargas elétricas. Então, a primeira coisa que eu tenho que estabelecer aqui, ó, quanto que ele quer, tá? Então, presta atenção, 1.680 litros que você está partindo na CNPq, ele corresponde aqui ao total que você quer. Agora, qual que é a eficiência desse gás na atmosfera? Então, a eficiência desse gás na atmosfera em relação ao ar atmosférico é de 20%. Então, aqui primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um raciocínio lógico, tá? Se em 1.680 litros de oxigênio, tá, ele compreende mais ou menos a parte 100% do ar atmosférico, qual que é a porcentagem de oxigênio que nós temos na atmosfera, nesse ar atmosférico? Nós temos, então, 20%, tá? Então, por exemplo, se nós estivéssemos trabalhando aqui com nitrogênio, vocês sabem que seria em torno, no enunciado, te daria o valor em torno de 78%. O oxigênio ele corresponde a 20%, tá, desse gás. 1.680 litros, 100% do ar, 20% é o oxigênio, então 20% é o volume, tá, do oxigênio que me interessa para eu trabalhar. Então, ó, em 1.680 litros de ar atmosférico, se eu calcular, então, tá, o 20% disso, eu vou ter, então, 336 litros, que é o meu volume de oxigênio que interessa, certo? Então, no volume de oxigênio aqui, ó, que me interessa, é 20% do volume total, ou seja, 336 litros, que é 20% de 1.680. Pois bem, aqui eu tenho a conversão, então, Zé, como ele disse no enunciado, do oxigênio, tá, em ozônio. Então, como é que ocorre essa conversão? Essa conversão ocorre através de uma descarga elétrica, como foi mencionado acima,
tá? Então, há incorporação aqui de um oxigênio a mais no O2 para que ele seja convertido em O3. Agora, veja você um detalhe. Ah, mas eu tenho aqui, é fundamental. Então, isso aqui é facinho, O2 e O3, é a equação básica que nós temos que trabalhar, mas aqui é fundamental um elemento, tá? O que é fundamental, Isa? É fundamental que você faça o balanceamento, obviamente, né? Toda vez no balanceamento que você tem 2 de K e você tem 3 de K, é só se inverter, tá? Os coeficientes. Então, aqui, para eu ter aqui, eu multiplico por 3, eu vou ter 6, aqui eu multiplico por 2, eu vou ter 6, tá? Então, aqui é um dos balanceamentos mais fáceis para você fazer aí, que eu só estou trabalhando com um elemento que é o oxigênio, tá? Então, 6 de K está balanceado. Acontece que, na CNTP, tá? Quais são as condições volumétricas para que eu tenha 0 graus Celsius, 1 mol, tá? De ozônio, por exemplo, tá? Quais são as condições que eu tenho de volume? 22,4 litros que ele me deu no enunciado. Então, 3 oxigênios, então eu preciso de 3 vezes o volume da CNTP, que é 22,4 litros. Ele poderia ter me dado no enunciado, como aconteceu ontem, tá? Ele me desse para você calcular através de PV-NRT, para você calcular um volume molé, ou ainda ele podia te dar um outro volume, tá? Que ele especificasse no enunciado. Mas aqui ele seguiu, então, as condições normais. Então, aqui eu tenho 3 oxigênios, tá? Produzindo 2 ozônios. Então, beleza. Então, 3 vezes o volume da CNTP, 22,4 litros, está para 2 ozônios, tá? 2 ozônios, então 2 vezes 22,4 litros, só que o ozônio ele tem uma eficiência, que nós vimos aqui, um rendimento no processo de produção de 70%. Então, se ele tem esse rendimento, tá, no processo de produção, essa eficiência de 70%, eu vou multiplicar esse valor aqui por 0,7, ou 70 sobre 100, tá? E aqui, então, ó, quanto que ele quer? Aquilo que eu tirei a relação da equação, a relação estequiométrica a partir da equação. Agora, quanto que ele quer? Ele quer 336 litros. Ele quer saber, em 336 litros de oxigênio, que nada mais é do que 20% desse valor do ar atmosférico, qual que vai ser o volume do meu gás ozônio, tá? Então, você vai ter um volume aqui X. Regra de 3 básica, aqui você não precisa nem fazer, que você corta direto, ó. Você corta aqui 22,4 com 22,4, né? E o que sobrar você multiplica em X. Então, enfim, o volume de ozônio produzido por 336 litros, com eficiência 70%, você vai ter aqui um volume de 156,8 litros, tá, de gás ozônio presente na atmosfera. Então, é um exercício fácil de estequiometria, só que você tem que prestar atenção aqui, ó, na concentração, que é 20% de oxigênio na atmosfera, e prestar a atenção aqui que nessa transformação, a eficiência dessa transformação de oxigênio em ozônio a partir de descargas elétricas, ela é de 70%. Eu não posso esquecer aqui de multiplicar aqui no meu produto 70%, tá? No mais, o exercício é bastante fácil, 156,8 seria aqui a alternativa letra B, de bola. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Inúmeras cidades vêm passando por dificuldades por falta d'água e o desperdício de água vem sendo exposto em vários programas de televisão. Tá? A charge a seguir é de 2012 e já retratava preocupação e consciência desse bem tão precioso. Então, presta atenção no detalhe, né? Hoje fala-se muito de água. A semana passada, o presidente falou que nós corremos risco de um novo racionamento, por isso teve lugar as termoelétricas, etc. tal, e por falta de chuvas. Ainda bem que essa semana está chovendo bastante, mas só essa semana, né, tem que ser todo o verão nosso aí, tem que chover bastante. Então vamos aguardar essa questão aí para que não falte água nos reservatórios, e tendo em vista que nós temos produção de energia limpa, energia de hidrelétrica, vamos torcer para que isso dê certo. Então a charge diz assim, que absurdo, que desperdício é esse, que espécie de mundo você espera deixar para mim, tá? O senhor lavando seu carro, ir na porta da sua casa, Dia Mundial da Água. Aí ele vai falar para você assim, a respeito da molécula de água, é uma questão bastante simples, bastante direta do Enem,
assinale a afirmativa incorreta. Isso aqui envolve uma série de conceitos lá que nós estudamos ao longo do ano, mas só que é bom a gente rever esses conceitos. Então, quando a gente tem lá a molécula de água, tá, nós temos lá uma situação, né, de angulação, de abertura, tá, de angulação entre os dois hidrogênios que compõem a molécula de água, que estão ligados ao oxigênio. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele tende, então, nesse caso, ele tende a polarizar os elétrons do hidrogênio para o seu lado, tá? Então, a água, ela polariza para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, portanto, a água é um composto polar, tá? É um composto polar que se encaixa no conceito de FON, né? Se encaixa no conceito de FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Ligado ao hidrogênio. Então, você tem o conceito aí de FON, que é uma ligação de hidrogênio. Aí vai dizer assim, primeiro, a água, ela possui um ângulo aproximadamente 105 graus Celsius, corretíssimo, né? Alguns utilizam 104,5, outros utilizam 105, arredondado, tá? 105 graus Celsius. Ele pede para você assinalar a incorreta. Dia de prova, dia de Enem, etc. Tal, presta sempre atenção nessas questões, assim, né? Geralmente você coloca hoje já correto e incorreto. Tem gente que, aí, sei lá, teve um lápis, leu correto aqui, já vem, leu a primeira, tá certa, marca aqui, erra a questão por bobagem, uma questão medíocre dessa. Aí vai dizer assim, ó, a água, ela tem ponto de ebulição menor do que o ácido sulfídrico. Então, vamos analisar aqui. O H2S, tá? É um composto formado naquela linha lá de Von-Klebrisky-pH. Nós temos, então, Von-Klebrisky, o S está lá na frente, tá? Ele é muito menos eletronegativo do que o oxigênio da água. Então, presta atenção. Quanto maior, tá? A força intermolecular, o que vai acontecer? Maior é o ponto de ebulição, tá? Do composto. Então, qual que é a força intermolecular aqui maior? A molécula de água ou do ácido sulfídrico? Zé, da molécula de água, você tem uma força intermolecular maior. É verdade, tem uma força intermolecular maior do que o ácido sulfídrico. Então, a molécula de água tem ponto de ebulição maior do que o ácido sulfídrico, tá? Não como ele está colocando aqui, ó. Então, aqui teria que ser maior e não menor. Só olhando aqui, o resto das moléculas de água estão mais afastadas no estado sólido do que no estado líquido. Sim, tá? Porque no estado sólido você tem uma interação intermolecular maior, então elas estão mais afastadas, elas estão mais, tá? A ligação ainda é mais forte, que é mais difícil de ser quebrada, tá? E no momento da fusão ocorre a ruptura dessas ligações, ela deixa o estado sólido para o estado líquido. Aí diz assim, a vaporização da água pode receber 3 nomes distintos, fácil, a ebulição, evaporação e calefação. A ebulição depende do aquecimento, tá? Natural, vai chegar a 100 graus Celsius se estiver em condições de nível do mar, a 1 atm. A evaporação é uma condição natural, né, que é a água dos rios, ao longo do dia, etc., tal, dos lagos, dos oceanos, elas vão evaporando e vão formando as nuvens. E a calefação, aquela chapa quente, quando você joga água sobre ela, sobe aquela fumaça imediatamente, aquilo é calefação. Está correto, então, tá? A alternativa B, que é a única alternativa equivocada que nós temos aqui no enunciado. Aí vai dizer assim, ó, certamente você já estourou pipoca no micro-ondas, ou já aqueceu algum alimento utilizando esse eletrodoméstico. Você sabe que isso ocorre? Você sabe como isso ocorre? O micro-ondas emite, então, uma radiação, né, superior a em torno de 2,4 GHz, que está relacionada à água, né, eletromagnética, com um comprimento de onda maior do que o da luz e menor do que as ondas de rádio. À medida que as ondas passam pelas moléculas de água, essas absorvem a radiação e movimentam-se mais rapidamente. Então, na verdade, essas ondas estimulam o movimento cinético das moléculas, tá? Fazendo com que a temperatura seja elevada. Ao colidirem com as moléculas vizinhas, transferem a elas parte de sua agitação térmica e assim o alimento vai sendo aquecido. Moléculas polares são capazes de absorver as micro-ondas e transformar
essa energia em agitação térmica, ou seja, em outras palavras, transformar essa energia em temperatura. Então, aqui ele vai te dar algumas situações para você analisar. Até a letra I, é isso, aqui vai ter a letra I. Então, você vai analisar aqui algumas situações para você estabelecer aqui o que está certo e o que está errado dentro dessa visão aqui estabelecida, tá? Vamos lá, então. Letra I, cadê? Então, analise as afirmações. A molécula de água é polar, tá? Pois sua geometria é angular. Tá correto, né? Polar. Assim, apresenta a capacidade de dissolver substâncias polares. Beleza, polar dissolve polar. Polar não dissolve a polar. Se você misturar água e óleo, né, o óleo fica sobre a água. Não é uma questão simplesmente de densidade, é uma questão de polaridade. Como o sal de cozinha e o óleo utilizados para o cozimento do macarrão, formando uma mistura heterogênea com duas fases distintas, tá? Tá, então isso aqui realmente acontece. Aí diz assim: a água é uma substância simples. Então presta atenção aqui, ó. A água é uma substância simples ou é uma substância composta? Então aqui, ó, tem um erro aqui, né? A água, na verdade, ela é uma substância simples, tá? Formada por elementos com diferentes valores de eletronegatividade. Então a água, na verdade, é uma substância composta e não uma substância simples, tá? Aí vai dizer assim, ó, o compartilhamento, né? O compartilhamento de elétrons, nesse caso aqui, cadê aqui? O compartilhamento de elétrons entre átomos de hidrogênio e oxigênio na molécula de água ocorre através de ligação covalente. Beleza. A água apresenta ponto de ebulição maior do que a amônia. E agora, hein? Como é que eu vou saber se a água apresenta ponto de ebulição maior do que a amônia? Pois as forças intermoleculares da água são maiores do que a amônia. Fácil, né? Então, a amônia é o N aqui, é o nitrogênio, que vai atrair os hidrogênios. Mas eu tenho a regra FON, tá? Se eu tenho a regra FON aqui, ó, então a sequência é flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, o que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Quanto mais eletronegativo, tá? Um elemento, maior é o seu ponto de ebulição. Então, tá certo. A água ela tem maior ponto de ebulição do que a amônia, que vem, então, logo em seguida, apesar dela ter forças intermoleculares, ela vem logo em seguida, tá? Aqui, ó, na 1, ele diz assim, ó, formando uma mistura. Ah, não, aqui tem um detalhe aqui, né? Ó, a água, como o sal de cozinha e o óleo utilizado para o cozimento de macarrão, formando uma mistura heterogênea com duas fases distintas. Então, ele diz assim: a água é uma molécula polar, pois sua geometria é angular, assim apresenta a capacidade de dissolver substâncias polares, como o sal de cozinha e o óleo utilizado para o cozimento do macarrão, tá? Tá errado aqui, né? O óleo, né? Eu passei aqui, ó. O óleo é apolar, tá? Então ele colocou óleo aqui também. Então ela não vai dissolver o óleo, porque o óleo é apolar. Então, na verdade, aqui, ó, o óleo não é dissolvido, tá? O sal sim, mas o óleo não é dissolvido pela água, porque o óleo é apolar. E vai formar uma mistura heterogênea, onde você tem óleo e tem água, tá? Então, o óleo é apolar. Então, na verdade, 1 e 2 estão corretos, 3 e 4 são verdadeiros. 3 e 4 estão corretas, é isso mesmo. 3 e 4. E aqui, ó, você vai ter aqui, ó, por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo libera energia, conforme ilustra a equação química
sendo que esse aqui é interessante, ó, isso aqui envolve um pouco de interdisciplinaridade também, tá? Sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para a atividade muscular. Então, ó, 40%, tá, dessa energia é disponibilizada para a atividade muscular. Então, aqui você tem a equação aí tão badalada em vestibular, né, que é a equação da respiração celular já de forma simplificada. Então, aqui eu tenho glicose na presença de oxigênio, liberando CO2 e água. Então, aqui, qual que foi a liberação de energia que eu tenho aqui, Zé? Eu tenho menos 2.800 kJ, tá? Que vai ser a liberação de energia aqui nessa reação, que é a variação de entalpia. Então, olha só, considere as massas molares: hidrogênio 1, carbono 12 e oxigênio 16, tá? Então, ele pergunta para você assim, na oxidação de 1 grama de glicose, ó, a glicose apresenta um rendimento de 80%. Vocês estão muito cuidado com essa questão de eficiência, de rendimento relacionado aos reagentes, tá? E a eficiência de produção no produto. Ele pode jogar dos dois lados aqui, tá? Aqui ele jogou com relação à entalpia. A entalpia aqui, na verdade, para atividade muscular, representa 40% desse valor, tá? É utilizado 40% do valor de um processo de combustão celular. Então, vai dizer assim, na oxidação de 1 grama de glicose, com rendimento de 80%, então 80% de rendimento nessa oxidação, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de, então, ou seja, aproximadamente quantos é? Vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho aqui que é a massa molecular da glicose, lá você consultou, né, no final do exercício, ele te deu esses dados, mas carbono nunca é demais saber que é 12, hidrogênio 1 e oxigênio 16. Então, a glicose apresenta 180 gramas por mol de massa molecular. A atividade molecular aqui é de 40%, ou seja, de 0,4. Então, vai ser 0,4 aquele valor de entalpia ao longo da reação, tá? E aqui você tem 80% de rendimento, que é o 0,8 da glicose. Pegando a equação aqui da respiração celular, o que eu vou fazer aqui, Zé? 80% de rendimento, na verdade, da entalpia para a glicose, né? É isso mesmo. Então, para a glicose, isso mesmo. Então, vamos lá. Olha só, ô Zé, aqui você tem quanto, então? Eu tenho 180 gramas. O que ele está pedindo no enunciado para mim? Ó? Ele está pedindo no enunciado para mim para 1 grama. Então, para 1 grama de glicose, com rendimento de 80%, então essa glicose vai apresentar aqui um rendimento de 80%, a energia obtida na atividade muscular em kJ é mais próxima de. Então, aqui direto, ó, a relação que ele quer aqui, ó, é a relação da glicose com a entalpia liberada ao longo da reação, tá? Só que a glicose, por exemplo, ela tem uma massa aqui, ó, de 180 gramas. 180 gramas para uma entalpia de 2.800 kJ. Só que desses 2.800 kJ, apenas 80% eu tenho a eficiência aqui, ó, para a combustão da glicose. Então, desses 2.800 liberados aqui, ó, apenas a eficiência mesmo, o rendimento vai ser de 80% desse valor, tá? Eu quero 1 grama de glicose, e para a glicose em si, eu tenho, então, tá, 40%, tá? Eu vou ter aqui, ó, de liberação, tá, do valor da glicose que eu tenho para a massa muscular. Então, aqui, ó, o que eu jogo aqui, ó? Eu vou jogar aqui, ó, 40%, 0,4 de 1 grama, tá? Está para a entalpia que eu vou precisar para 1 grama de glicose. Então, fazendo aqui a regra de 3, ó, tá? Eu vou chegar nesse valor aqui, ó, de 4,98 kJ, aproximadamente 4,98 kJ, tá? Que seria aqui letra B. Ele pede para você aqui, na atividade muscular, vai dar 4,97 alguma coisa, tá? Então, 4,98 aproximadamente. Está aqui o valor, 4,977 kJ. Então, exercício bastante simples, só que você tem que prestar atenção, como os demais exercícios de estequiometria, na hora de montagem, e muitas vezes a estequiometria pode estar relacionada,
basicamente, com, tá, o princípio de liberação de energia, ou o princípio de liberação de absorção de energia da equação. Se eu invertesse, uma coisa que você não pode esquecer para Enem de jeito nenhum, se eu invertesse essa equação aqui, a seta para lá, eu tenho a equação da fotossíntese na zero. Eu tenho a equação da fotossíntese. Só que a equação da respiração é uma equação exotérmica, tá? Da fotossíntese é uma reação endotérmica. Então, muitas vezes a gente usa uma outra expressão para ficar mais chique no Enem, né? A gente chama de exergônica e nós chamamos de endergônica. Então, é a mesma coisa. Exergônica significa que ela libera energia, vai aparecer negativo aqui, e endergônica significa que, na verdade, ela está consumindo energia, que é o caso da fotossíntese. Então, uma produz, libera, outra consome, tá? Parte dessa energia solar para converter essa energia na energia luminosa. Bom, aqui vai falar daquela operação que houve lá em março, aquele problema com a carne, né? Inclusive de grandes frigoríficos no Brasil, relacionado à família de Joesley Batista, Friboi, etc. Tal. Ele vai dizer assim, uma questão aqui de Enem, a Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal em março de 2017, foi acompanhada de muita polêmica, em grande parte devido à falta de informação e de capacidade de muitos setores da sociedade em avaliar os riscos de utilização do ácido ascórbico, que é a vitamina C, que funciona como um conservante natural para a carne, tá? Como conservante. Esse aditivo é utilizado para preservar a cor vermelha da carne, uma característica comercialmente desejável. Parece que a carne é in natura quando ela está vermelhinha, né? A proteína mioglobulina presente nos músculos em associação com o íon ferro e oxigênio é responsável por atribuir essa coloração à carne. Então, quando você está comendo carne meio vermelha, mal passada, ou fala assim, você está comendo sangue. Você não está comendo sangue, não, tá? Aquela parte vermelha que você vê lá, que quem gosta de carne mal passada, que eu não recomendo por causa de uma série de parasitoses que nós temos aí, que pode ser deflagrada, literalmente, né? Mas aquele vermelho que você vê, aquilo é a proteína da carne, que é a mioglobulina, tá? Responsável pela condução de oxigênio para o tecido muscular. Então, ele diz assim, a modificação da cor da carne fresca e a ação conservante do ácido ascórbico absorvem reações de oxidação-reação conforme equações dadas a seguir. Então, aqui eu tenho a mioglobina, tá? Com ferro 2, que tem a cor vermelha, e à medida que há degradação do ferro 2 aqui, ele vai sendo convertido em ferro 3, tá? Então, aqui você tem uma reação normal de oxidação, e nessa reação normal aqui você tem ganho de NOx, tá? E você vai ter a perda de um elétron. Está passando aqui de mais 2 para mais 3, perde elétron. E aqui você tem o conservante utilizado, que é o ácido ascórbico, a famosa vitamina C, né? Vitamina C, muito importante, tá? Para combater aquelas inflamações que aconteciam nas naus, né? De navios, tal, nos navios exploratórios ao longo da Idade Média, depois ao longo também da Idade Moderna já. Você tem, então, aquele sangramento na gengiva. Sangramento na gengiva é decorrente do quê? De falta de vitamina C, e a doença é conhecida como escorbuto. Mas aqui você tem o princípio, tá, de utilização do ácido ascórbico, tá, que ele vai ser convertido, então, nesse outro ácido aqui, ó, que é o de hidroascórbico, só que nesse processo você tem, ele está te falando aqui, a oxidação, porque o oxigênio, o elétron está do lado de cá, você tem o consumo, a perda de 2 elétrons durante o processo de oxidação. Todas as duas equações são equações reversíveis, segundo aponto aqui as setas. Aí vai dizer assim para você, supondo que 100 gramas de carne tenha 0,0028 gramas de ferro total e que todo ele esteja na forma oxidada. Então, em 100 gramas, eu tenho, então, 0,28%, vamos chamar assim, ou 0,028 gramas de ferro total, e que todo esse esteja na forma oxidada, ou seja, 100% dele, né? Determine a massa de ácido ascórbico necessária para recuperar completamente a cor vermelha de um bife aí de 100 gramas, ou do bife de 100 gramas. E aqui ele te dá as massas moleculares, por exemplo, a massa do ferro é 56 gramas por mol,
Oxigênio, você já sabe, 16 gramas por mol, carbono 12 e hidrogênio 1 grama por mol. Vamos pegar aqui as duas equações do texto. Eu tenho essa equação aqui, ó, ferro 2 para ferro 3, tá? Liberando aqui um processo de oxidação, vai liberar oxigênio e vai liberar um elétron, tá? Então, aqui o que interessa? Interessa que eu estou passando ferro 2 para ferro 3 e estou liberando um elétron, de acordo com o que ele me deu na equação aqui, ó, na equação inicial, tá? Ferro 2, ferro 3, um elétron. E aqui eu tenho esse composto que é o ácido ascórbico, liberando o seu derivado aqui, ó, na oxidação e liberando 2 elétrons, tá? Então tá aqui, ó, ácido ascórbico e o ácido de hidroascórbico, tá? Vai liberar também 2H+, vai liberar 2 elétrons. Então, beleza. Princípio fundamental que eu tenho que observar aqui, ó. Bom, Zé, qual que é a equação que eu tenho aqui? Na verdade, lembra que eu falei bastante com vocês aqui sobre esse tipo de cálculo estequiométrico, que é muito comum cair, inclusive em Enem, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho duas semi-reações aqui acontecendo. Ele me deu duas semi-reações. O que eu vou ter que fazer aqui, Zé? Bom, eu vou ter que obter, tá, uma equação que nós chamamos de equação geral. Ah, mas dá para eu obter essa equação geral a partir dessas duas semi-reações? Dá para eu obter perfeitamente essa equação geral sem menor problema. Agora, quando eu olho aqui, o que eu tenho de similaridade aqui na primeira semi-reação com a segunda semi-reação? Bom, aqui estão saindo, tá? Está saindo, melhor dizendo, um elétron. E aqui embaixo estão saindo 2 elétrons. Ah, então, a única coisa que eu tenho em comum aqui, ó, são elétrons entrando e elétrons saindo, não é? Só que tem um problema. Lembra que eu falei para vocês, para eu ter a mesma quantidade, para eu poder cortar, tá? O que eu tenho que fazer aqui, Zé? O que eu tenho que fazer aqui? Bom, aqui você vai ter que fazer 2 dispositivos aqui, né? Primeiro, você tem que inverter essa equação aqui, você vai ter que multiplicar ela por -1, tá? Lembra lá da lei de Hess, que vocês aprenderam, professora Ana Lúcia? Então, você tem que inverter essa equação. E segunda coisa que você tem que fazer aqui, fundamental para obter uma equação geral, você vai ter, tá, que multiplicar toda essa equação de cima aqui por 2, para que eu tenha 2 elétrons como, tá, reagente, para eu poder cortar com esses 2 elétrons aqui como produto. Então, na verdade, aqui você multiplica por -2, significando que o -2, pela lei de Hess, você inverte, tá, a ordem. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei aqui por -2 para inverter a ordem, tá? Aí, o que era produto passou a ser reagente e vice-versa. Aí, eu passo a ter aqui, ó, 2 e multiplica para todos. Então, passo a ter aqui, ó, 2 ferros mais 3 mais 2 elétrons, produzindo aqui, ó, 2 ferros mais 2 no processo de recuperação da cor vermelha, que é o que me interessa. E aqui mantenho aqui a utilização, tá, do coadjuvante, que é o ácido ascórbico, para que eu possa obter sucesso nessa etapa. Então, o ácido ascórbico aqui formando seu derivado, que é o ácido de hidroascórbico. Aí, liberando 2H+, e 2 elétrons. O que vai acontecer aqui, ó? Dá para eu cortar esses 2 elétrons aqui, ó, com esses 2 elétrons. O que vai sobrar na equação de baixo, Zé? Vai sobrar tudo que está aqui como reagente e o que sobrou aqui como produto. Então, sobrou ferro mais 3, sobrou o ácido ascórbico aqui, tá? Produzindo ferro mais 2, produzindo, então, esse ácido aqui, ó, de hidroascórbico, e liberando 2H+. Bom, agora com essa equação, ele pede para você estabelecer a comparação, para que eu obtenha a cor vermelha, entre, no cálculo estequiométrico, o ferro 3, tá? Que é o ferro mais 3, e o ácido ascórbico. Aí, o que você tem aqui nessa equação aqui balanceada, Zé? Na equação balanceada eu tenho 2 ferros mais 3 reagindo com um único ácido ascórbico. Aí você vai rapidamente calcula a massa molecular do ácido ascórbico. Então, essa massa molecular do ácido ascórbico, eu vou ter aqui, ó, 176 gramas por mol, tá? E aqui eu tenho 2 ferros, né? Então, você não pode errar isso aqui, ó. Se eu tenho 2, eu tenho que multiplicar 2 vezes a massa molecular do ferro, que é 56 gramas por mol. Então, presta atenção, para 112 gramas de ferro,
eu tenho aqui na reação da equação 176 gramas de ácido ascórbico, reagindo com 176 gramas de ácido ascórbico. Agora, no enunciado, ele te deu lá o valor que ele quer, tá? Ele te deu o valor de 0,0028 gramas desse ácido, ou melhor, desse ferro. Quanto que eu vou precisar, então, do ácido ascórbico para que eu continue aqui mantendo a coloração dele? Então, aí você faz a continha aqui na regra de 3, você vai ter esse valor aqui, ó, de 0,0044 gramas, ou ainda 4,4 miligramas, tá? Esse seria o valor que eu posso, então, obter. Aí você, é uma questão que aqui, ela foi adaptada, não tem as alternativas, né? Mas seria 4,4 gramas aí de ácido ascórbico. Tá aí, ó, supondo que 100 gramas você tem 0,23 do ferro, 0,028 do ferro total, etc. Tal. Então, uma equação fácil. Aí, ó, uma coisa que você poderia me dizer assim, como é que eu vou saber que tem dois Hs aqui, ó? Eu coloquei aqui, a gente sabe que nesse processo aqui ocorre, nós chamamos de desidrogenação. Mas você colocando ou não esses dois Hs aqui, ele não interfere em nenhum momento no seu cálculo estequiométrico. Por quê? Porque no cálculo estequiométrico que te interessa, você precisa aqui estabelecer a relação entre os reagentes, tá? Você não vai precisar dos produtos no momento do cálculo. Então, mesmo que você não soubesse que tem um processo de retirada de hidrogênio aqui, desidrogenação, não interferir, tá? No seu exercício. Aí você vai ter aqui, ó, a emissão de gases. Vamos ver aqui. Emissão de gases. Vamos lá, cadê o... Peraí que saiu o meu aqui. A emissão de gases derivados do enxofre, como o dióxido de enxofre, o SO2, pode ocasionar uma série de problemas ambientais e a destruição de materiais como rochas e monumentos à base de calcita, carbonato de cálcio. Então, aqui você tem o problema da chuva ácida. Essa destruição ocasiona reações com uma emissão de outros gases, como o gás CO2, o gás carbônico, potencializando o efeito poluente. Considerando as equações das reações sucessivas a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin, né, e 1 atm, admitindo-se os gases como ideais e as reações completas, o volume de CO2 produzido a partir de 2 toneladas, 2.000 quilos de SO2 como reagente, é de aproximadamente. Bom, aqui ele te dá os valores, você tem que calcular aqui o volume molar, você vai usar aqui tá, a equação para calcular o volume molar, mas antes disso ele te dá aqui, ó, 3 semi-reações balanceadas para obtenção, tá, do sulfato de cálcio. Aí, Zé, o que eu vou fazer aqui com essas 3 semi-reações aqui, Zé? Bom, aqui eu tenho as 3 semi-reações, então vou usar aquele artifício, né, de analisar o que está entrando, o que está saindo, para eu obter uma única reação, que a gente chama de reação global, para eu fazer, então, o meu cálculo aqui, ó, relacionado à estequiometria da questão. Então, aqui eu tenho, ó, nessa primeira semi-reação, eu tenho aqui CO3, trióxido de enxofre, como produto, e tenho trióxido de enxofre aqui como, tá, reagente. Posso cortar. Eu tenho uma água entrando e uma água saindo, posso cortar. Tem ácido sulfúrico entrando e tem ácido sulfúrico saindo, posso cortar. Beleza, o que sobrou aqui? Aqui sobrou do lado de cá, ó, sobrou dióxido de enxofre, meio de oxigênio e carbonato, tá? E de cálcio. Produzindo aqui, ó, quem é produzindo o sulfato de cálcio e produzindo aqui o CO2. Então, essa é a minha equação global. Qual que é a relação que ele estabelece aqui, na verdade? Então, ele estabelece aqui, ó, a relação entre o SO2, tá? E o gás liberado, né? Na verdade, ele... Deixa eu ler aqui de novo aqui o final. Ó, aí diz assim, ó. Admitindo-se que os gases são ideais, o volume de CO2 produzido a partir da utilização de 2 toneladas de SO2 como reagente é aproximadamente. Na verdade, você não precisa nem calcular o volume molar, porque embora ele tenha os dados aqui, né, da constante universal, ele já te deu aqui o volume, ó, o volume molar. Ó. Nas condições que ocorreu a reação, 27 graus Celsius,
O volume aqui, que você vai trabalhar para os gases ideais, é de 24,6 litros por mol. Ele já te deu isso. Ele podia te dar aqui que você está trabalhando na CNTP, aí seria 22,4. Mas ele te deu o volume que ele quer que você trabalhe a 27 graus Celsius, tá? Então, vamos lá. 27 graus Celsius, já te deu o volume. Então, ele estabelece aqui a comparação entre o CO2 e o SO2. O SO2 e o CO2. É o que os dois elementos que interessam para você. Como a proporção aqui, ó, é de 1 para 1, ah, Zé, fica fácil então, né? Fica fácil. Por quê? Eu sei que, se eu calcular a massa molar aqui, ó, 60, o SO2 ele tem a massa molar de 64 gramas por mol. 64 gramas por mol, tá? Estão liberando aqui, ó, 24,6 litros de CO2. Então, 64 gramas, 24,6 litros de CO2, porque é um único CO2 e está de acordo com os dados denunciados, tá? Agora, quanto que ele pediu aqui de CO2 para produzir de gás? O volume molar. Ele pediu aqui, ó, no enunciado, 2 toneladas de SO2, aliás, tá? Então, 2 toneladas, ele representa o quê, Zé? 2 milhões de gramas, né, Zé? 2 milhões de gramas de SO2 vai produzir qual volume de CO2? Então, fazendo a continha aqui, regra de 3 básica, exercício bastante simples, tá? Fazendo a continha aqui, você vai ter esse valor aqui, ó. O volume de CO2 seria de 7,69 vezes 10 a quinta litros de CO2. Um exercício também bastante fácil. E para a gente finalizar aqui, vamos aí para o último exercício, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui você tem o exercício com 4, né? 4 alternativas. Vai lá. A água oxigenada, acho que é o último mesmo. É o último. Vamos lá. A água oxigenada comercializada contém determinada quantidade de peróxido de hidrogênio. Então, vamos lá. Um método de análise simples e direto feito em laboratório para confirmar a concentração desse peróxido usa a solução de permanganato de potássio baseado na equação abaixo. Então, aqui você tem, ó, permanganato de potássio na presença de água oxigenada, na presença aqui de ácido sulfúrico, vai produzir o sulfato de manganês, o oxigênio, o sulfato de potássio e vai liberar água. Bom, a gente deu bonitinho aqui a equação balanceada, aí vai dizer assim, ó, sobre a equação química acima, afirma-se que, vamos lá, ó, o NOx do oxigênio, constituinte principal da água oxigenada, é igual a menos 2. Toma cuidado aqui que uma das exceções para o NOx, tá? É no peróxido de hidrogênio, no O2, né? No peróxido de hidrogênio, o NOx dele é menos 1. Você vai lembrar disso, não vai esquecer disso de jeito nenhum, né? Aqui eu tenho, ó, menos 1, então 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes mais 1, mais 2. Então, mais 2 com menos 2 deu 0. Então, o peróxido de hidrogênio é uma exceção. O NOx dele é menos 1 e não menos 2. Portanto, está equivocado. O permanganato, esse aqui, ó, ele age como agente redutor. Qual manganês que eu tenho aqui, Zé? Falamos muito sobre isso, né, ao longo do ano. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. 4 vezes menos 2 dá menos 8. O potássio do grupo 1A é mais 1. Então, ó, menos 8 com mais 1 vai dar menos 7. Qual o número aqui para o manganês, do NOx dele, somado com menos 7, para dar 0? Eu tenho aqui, Zé, mais 7. Aqui eu tenho manganês mais 7. E esse manganês aqui, Zé, ó, 4 vezes menos 2, quanto que dá? Vai dar menos 8, tá? Menos 8, o enxofre é menos 6, o NOx aqui vai ser mais 2. Então, o NOx aqui, ele está passando, ó, de mais 7 para mais 2. É verdade, Zé, está passando para NOx mais 2. Ou você pode analisar assim, ó, o sulfato é menos 2, o manganês é o que, Zé? É mais 2. Então, deixa eu entender, Zé. Mais 7 para mais 2. Então, eu estou tendo aqui uma redução do NOx. Claro, se você tem uma redução do NOx, tá? Você tem uma equação de redução. Se a equação de redução, o permanganato aqui, ó, ele funciona como agente oxidante e não como agente redutor.
Portanto, está errado. Ele é o agente oxidante e não agente redutor. Então, aqui teria que ser -1 na 1, e aqui teria que ser agente oxidante. Aí diz assim, ó, os sulfatos produzidos, eles são compostos iônicos, Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Se é sulfato, é o íon sulfato, tá? É um íon sulfato, SO4 menos 2. Se é SO4 menos 2, se é um íon, é um composto iônico. O processo tem como resultado um composto com geometria angular. Tem água aqui? Tem água. Se tem água aqui, ó, tá? Eu tenho, então, a geometria angular. Exercício bastante fácil, bastante simples, bem bobinho. Então, nós teríamos aqui 3 e 4 são verdadeiras, tá? Aqui vem toda a explicação para vocês aí, que eu vou passar para vocês, tá? Depois que eu terminar a aula. Então, terminamos aqui essa revisãozinha nossa. É claro que seria muita pretensão nossa que querer achar aqui, né, em uma aula e pouco, 2, 3 aulas, nós conseguimos fazer uma revisão de química, né, não dá. Mas isso aqui, na verdade, é a expressão daquilo que nós aprendemos ao longo do ano. E vamos logo para a nossa lista de biologia, que nós paramos na aula passada. Então, deixa eu sair aqui, eu vou entrar na de biologia, onde nós paramos na última aula. Vamos lá, revisão, foi essa aqui que eu parei. Deixa eu entrar aqui. Apresentar, uma janela. Compartilhar. Então, nós paramos, foi aqui, né? Na aula passada, eu parei nesse exercício aqui. É isso mesmo. Exercício 10, tá? Os exercícios aí dos, que nós chamamos dos mascotes aí, etc, tal, tá? Então, vamos analisar esse exercício aqui, ó. É um mascote olímpico, né? Bastante conhecido. E os mascotes sempre ficam aí eternizados na nossa mente, né? Os mascotes olímpicos, tá? E vai dizer assim, ó, nos textos sobre mascotes, Rio 2016, Vinícius e Tom, podemos identificar o glossário ecológico. Uma questão que envolve ecologia, uma questão bastante fácil, tá? Então, nós temos os dois mascotes aqui, que é o Vinícius e Tom, tá? Vamos ver aqui, ó, essa Olimpíada do Brasil. Vinícius e Tom. Vinícius, sou o mascote dos Jogos Olímpicos, uma mistura animal de todos os bichos, presta atenção, uma mistura animal de todos os bichos brasileiros. Habilidade de vários animais. Agilidades de felinos, o gingado dos macacos e a leveza dos pássaros. Então, presta atenção. Agilidade, gingado e leveza. Tom, mascote dos Jogos Paralímpicos. Uma criatura mágica, mistura de todas as plantas das flores brasileiras. Reúno a mais incrível e sensacional de nossa flora, um ser mágico que reúne as folhagens tropicais. As plantas estão sempre em movimento em direção ao sol, tá? Essa questão de plantas em movimento em direção ao sol também, a gente tem aqui uma situação de heliotropismo, né? Mas de fototropismo, de certa forma. Aí diz assim, minhas sonecas rolam em uma vitória régia, tá? No meio de um lago refrescante, assim como já aproveito para fazer fotossíntese, forma de nutrição. Aí vai dizer assim, ó, quanto ao termo ecológico destacado no texto acima, pode-se afirmar que se trata de, o que está se tratando aqui, ó? Agilidade, gingado, leveza. Então, são hábitos, ou seja, são as profissões exercidas por um determinado animal no seu ecossistema, tá? A relação dos vegetais com relação ao sol, com relação ao processo de realizar a fotossíntese, tá? Então, o que se refere aí, tá? Então, é a habilidade, é a influência,
É o exercício, é a profissão que ele exerce no seu ecossistema. Então, todos esses adjetivos aqui utilizados, agilidade, gingado, leveza, fazer fotossíntese, ou seja, ter essa profissão nesse ecossistema. Então, a profissão com exercício que o indivíduo exerce no seu ecossistema, nós chamamos essa profissão do quê? De nicho ecológico, tá? Se falasse que ele é herbívoro, que é um ser fotossintetizante, que é um ser heterótrofo, etc. Tal, se estivesse falando aqui de um fungo como ser heterótrofo, então a profissão exercida no ecossistema refere-se então ao nicho ecológico, tá? Então, facinho a questão, você acertaria de boa essa questão. Então, você marcaria aqui, ó, nicho ecológico, tá? Vamos lá. Atividades econômicas como agricultura, pecuária e extrativismo provocam impactos sobre o meio ambiente. Sobre esses impactos, assinale o que é correto. Questões bastante que vocês devem ter a rodo nessa prova de Enem. Em se tratando dos últimos 2 anos aí, nós tivemos uma devastação, tanto no Amazonas, quanto também no Pantanal Mato Grossense, né? Aí diz assim, no domínio amazônico, principalmente na parte central e na oriental, as áreas de floresta tropical foram ocupadas com a expansão da fronteira agropecuária, tá? Aí vai dizer assim, extensas áreas florestais deram lugar a pastagens e a campos de cultivos de soja e arroz implantados pelos projetos de Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Bom, aqui, na verdade, aqui, o que deu mais espaço mesmo foi para a pecuária, né? Campo gado, né? E soja e arroz também aqui. Arroz é mais plantado no sul do país. Mas vamos lá. Essa expansão provocou a destruição do cultivo de forma sustentável da seringueira, que é a Hevea brasiliensis, né? Cuja extração do látex foi afetada pelos conflitos entre seringueiros e pelo avanço das fazendas sobre os seringais, tá? Interessante aqui que ele fala aqui sobre a expansão, né, da agricultura na Amazonas, tá? Com relação à questão da borracha, tá? Com relação à questão aí do desmatamento, etc., tal, né, na região da Amazônica, mas a principal razão do desmatamento na Amazônica, que está se referindo, é a pecuária bovina, tá? E também aqui a questão da agricultura, substituindo a pecuária, tudo bem, tá? E no caso aqui da soja, você tem aqui a produção de borracha natural, que ocorre principalmente... exatamente. É aqui que ele erra aqui, ó. A borracha, né? Só que você tem que prestar atenção que isso aqui é pegadinha mesmo, viu? Ó, aqui fala aqui, ó, agora, fazendas sobre seringais, pelo avanço de fazendas sobre seringais. Ó, na verdade, então, ó, aí é uma bela pegadinha, né? Então aqui você vai ter o extrativismo vegetal sustentado, tá? E não sobre a forma de cultivo. Não adianta você tentar aqui, então, montar uma estratificação aqui, plantar, tá? Simplesmente seringueira. Você pode repor aquela que foi cortada, mas não adianta você formar aqui uma agricultura de seringueira para você resolver o problema, porque aqui você tem uma comunidade em sucessão ecológica, tá? E essa comunidade em sucessão ecológica, ela depende do extrativismo sustentável, tá? E não do cultivo, como ele está dizendo aqui, ó, de forma sustentável da seringueira. Não tem fazenda de seringueira, isso aí é natural. Então você tem que ter um extrativismo, então, tá? Adequado e não cultivo, tá? Você ficar plantando aí como se fosse uma prática agrícola. Então aqui está errado. Vamos ver aqui, ó, os solos da floresta amazônica, nas regiões mais acidentadas dos mares, dos morros, são geralmente pobres. Falei isso para vocês porque
A biomassa da floresta está presente nas árvores, né? Então, por que os solos são pobres? Porque as árvores absorveram a matéria inorgânica do solo, os solos ficaram pobres. Se você cortar a árvore, o solo ele tem uma facilidade muito grande de partir para a desertificação, tá? Contando apenas com a matéria orgânica dos restos vegetais oferecidos pela floresta, que vai caindo, folha, galho, etc. Tal. A substituição da vegetação natural por cultivos pode interromper o fornecimento dessa matéria orgânica, levando à degradação dos solos. É verdade, você tem um processo, então, de intemperismo acelerado que pode levar à desertificação dos solos nessa região amazônica a partir do momento que você implanta uma monocultura, por exemplo, como a pastagem para o gado. Isso aqui é verdadeiro. Plantas leguminosas como feijão, a soja, podem melhorar a qualidade dos solos. Pode por causa daquela adubação verde, tá? Porque na raiz das leguminosas você tem aquela associação ecológica conhecida como bacteriorriza, e nessa associação bactérias do gênero Rhizobium conseguem absorver, tá? Fixar o nitrogênio atmosférico e convertê-lo em amônia, disponibilizando assim a amônia para o solo, pois vivem em associação com bactérias, que é a Rhizobium, que fixam o nitrogênio diretamente do ar, incorporando grandes quantidades elevadas desse elemento químico junto às raízes. Essa relação aqui de raízes de leguminosas, tá, e bactérias Rhizobium, bacteriorhiza, é um tipo de relação da cinecologia que nós chamamos de mutualismo, tá? Esse processo é denominado de adubação verde. Exatamente, então o processo das leguminosas associar-se no mutualismo com as bactérias, é aquilo que eu falei inicialmente, adubação verde, correto. Diz assim, a pecuária de bovinos e suínos é afetada por zoonoses, tá? Tem doenças, então, em animais. Entre elas, a teníase, que nós já estudamos sobre teníase, né? Que você tem, então, a tênia do porco e a tênia do boi. A tênia do boi é a saginata e do porco é a tênia solium, tá? E a citicercose provocadas por plateumintos chamados tênias. Então, aqui nós temos os plateumintos cestódios, né? São plateumintos tênias, significa vermes em forma de fita, tá? As espécies que afetam o homem são tênia saginata, que provoca apenas teníase, e tênia solium, que além da teníase humana, que é uma parasitose intestinal, pode provocar também a neurociticercose. Corretíssimo aqui, ó. Questão 16. A pecuária bovina pode ser fornecedora de gases responsáveis pelo efeito estufa da seguinte maneira. Então, a fermentação intestinal do bovino rumina, a fermentação intestinal do bovino ruminante libera na atmosfera o metano e o óxido nitroso. Correto, tá? O óxido nitroso aqui, nós vamos ter aqui o NO2, tá? Esses gases também podem ser gerados pelo esterco, correto? E pela urina dos animais. E esses gases aqui, ó, eles entram em contato, tá? Com o cobertor estufa e acaba aqui aumentando a espessura do cobertor. Então, aquilo que nós já falamos para vocês. A pecuária é hoje um dos principais problemas que nós temos, tá? Com relação ao efeito estufa, além da queima de fósseis. Então, a ruminação bovina, com a liberação de gás metano, principalmente óxido de nitrogênio, contribui para o incremento, o aumento do cobertor estufa, piorando ainda mais o aquecimento global. Então, a única, na verdade, que estaria aqui equivocada seria esse cultivo de forma sustentável de seringueira aqui, tá? Então, para o extrativismo, você vai ter aqui uma situação natural de reposição ao longo das eras por sucessão ecológica. Então, não pode ter aqui a devastação. Então, esse cultivo não é a melhor forma. Aí vamos lá aqui com o bioinseticida. Que vai te dar uma, né, falando sobre o bioinseticida, que pega vermes, etc. tal. Ou seja, está trabalhando aqui com a questão da ecologia, com vermes que são eliminados através de inseticidas naturais. Então, vai dizer assim, trata-se de um bioinseticida a partir de nematóides, vermes milimétricos que vivem no solo, no uso de combate de insetos
nemateumintos ou nematóides, tanto faz, que atacam cultivos de cana-de-açúcar e plantas ornamentais como o eucalipto. O novo inseticida biológico foi desenvolvido, tal, né, parceiro meu aí, engenheiro agrônomo, blá, 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 entomologista, tal, blá, blá, blá. A comercialização dos nematóides será feita com os vermes envoltos em diatomita, um pó de origem mineral. Diatomita é o MG, é o MgO, dióxido de magnésio, tá? Que deixa os vermes úmidos em estado de latência. Só voltam à atividade quando o produto é diluído em água. Uma reportagem aqui de 2016, o G1, etc. tal. Aí ele vai te dar aqui algumas situações aqui com relação ao controle biológico. Vai te fazer aqui algumas afirmações com relação a essa situação aqui dos inseticidas naturais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Dentre essas situações propostas aqui, olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer o seguinte, ó, verdadeiro ou falso. Dá bastante aqui. Vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, controle biológico é um fenômeno que pode acontecer espontaneamente na natureza e consiste na regulação do número de indivíduos de uma determinada espécie por inimigos naturais. Óbvio, isso aqui é um princípio básico da ecologia, tá? Então aqui, por exemplo, o controle biológico característico, predatismo, a gente viu lá como uma relação desarmônica, heterotípica, tá? Onde você tem um predador e a presa. Para evitar exponencialmente uma superpopulação um determinado animal, você tem situações aí relacionadas ao controle biológico, tá? Aí você vai ter aqui, ó, os nematóides ou nemateumintos ou nematodos são vermes cilíndricos com simetria bilateral, triblásticos e celomados. Toma cuidado aqui, ó, tem um errinho aqui, né? Um pequeno errinho aqui, ó. Isso aqui é pegadinha braba, viu? Na verdade, ó, os plateumintos são acelomados, não tem a cavidade do celoma. A cavidade do celoma é totalmente preenchida por um tecido parenquimático. Os nemateumintos são os pseudocelomados. Então, aquela expressão basiquinha lá da zoologia. Então, são vermes que têm um falso celoma, porque ele não é totalmente revestido pelo mesoderma do embrião. Então, ele é um pseudocelomado. A partir dos anelídeos, tá? Que você tem lá os clitelatos, que são os oligoquetos e os irudíneos, e você tem os poliquetos. A partir dos anelídeos que você tem, então, vermes que são animais que são totalmente celomados ao longo da escala zoológica. Então, aqui tem um errinho, ó. Aqui teria Zé, pseudocelomado. Oi. o que vem antes na escala evolutiva, anelídeo ou molusco? Eu já vi Molusco. os dois. Molusco vem primeiro. Isso aí, na verdade, é uma briga, mas hoje, no cladograma hoje mais utilizado é o molusco, viu? É o molusco que vem antes dos anelídeos. Mas se você pegar, por exemplo, essa briga é tão grande que tem materiais didáticos que usam versões diferentes. Você pegar o material do objetivo, por exemplo, eles colocam plateumintos, nemateumintos e colocam já de imediato os anelídeos, né? Porque por causa da sua condição de verminose. Mas você pegar o material do SAS, que já está mais em consonância com o livro didático mais atualizado, você vai pegar, então, você pega plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, aí vem artrópode. É essa sequência que para vocês, assim, para tipo uma prova de FUVEST, Unicamp e até mesmo a prova do Enem, essa é a frequência que vocês, essa que é a sequência que vocês devem utilizar, que é a sequência mais atual, tá? A outra é a sequência mais antiga, que agrupava simplesmente como vermes, esses animais. Mas o molusco, no cladograma, ele deve vir antes do que os anelídeos, beleza? Nessa sequência mais atual. Então, aqui você tem aqui um errinho só, né? O controle biológico é um componente fundamental do equilíbrio da natureza, cuja essência está baseada no mecanismo da densidade recíproca, isto é, o aumento da densidade populacional da presa ou do hospedeiro poderá aumentar também o número dos predadores ou dos parasitas. Então, é a questão aqui, né, de você nivelar a população. Então, sempre você tem que lembrar naquele gráficozinho que eu passei para vocês, você tem lá o potencial biótico, ou seja,
é a quantidade que uma população ela pode crescer indefinidamente sem que haja um predador. É o que ocorre hoje, por exemplo, com a população humana, que consegue regulamentar todos os seus tipos de predadores, mas aí você tem, então, um elemento para diminuir essa população, muitas vezes, que é uma resposta da natureza, que com certeza vai estar no Enem de vocês, vai falar sobre uma dessas respostas. Por exemplo, surgimento de viroses e bacterioses, como o Covid desse ano. Qual que é o objetivo? Um dos objetivos é diminuir essa população mesmo, que não tem um predador natural, mas tem parasitas, tá? Naturais, que surgem e que sofrem mutações com esse objetivo, diminuir, olhando para um aspecto simplesmente ecológico. Não sou nenhum psicopata, obviamente, mas para diminuir a população, tá, do planeta, ecologicamente falando. Então, ó, dessa maneira, os inimigos naturais causam um declínio na população predada ou parasitada. E aqui você está certo também, controle, que nós chamamos de controle biológico artificial, é quando o homem interfere de modo a proporcionar um aumento nos predadores, parasitas e patógenos, podendo ser esses insetos, fungos, vírus, bactérias, nematóides, etc. Então, o homem ele pode, então, estabelecer esse controle biológico também, utilizando artifícios para diminuir uma determinada praga. Então, você vai usar, por exemplo, aqui um verme, um nematóide ou um nemateuminto para você reduzir o número de insetos que estão infestando determinada lavoura. Isso é controle biológico desencadeado pela ação humana, tá? Então, aqui, ó, somente essa aqui do meio que estaria equivocada, tá? Cuidado que uma questão de Enem, muitas vezes, você não tem, tá vendo? Aqui é um detalhe que está errado, faltou só pseudo. Ele podia ter colocado mais uma coisa aqui errada, podia ter colocado aqui, por exemplo, vermes chatos. Aí talvez ficaria mais notório o erro, tá? Agora, se bem que isso aqui é obrigação, né? Saber que eles são pseudocelomados é obrigação. Então, marcaria aqui a alternativa A. Vamos lá, então. Mais uma questão de ecologia, porque se tivesse que apostar no Enem de vocês, uma das matérias que mais cairiam no Enem de vocês aqui, tá? Seria a matéria de ecologia. Isso aí não tem a menor dúvida que sempre é assim que acontece. Ecologia cai, e a gente fala assim, a ecologia é facinho, mas é fácil, mas é cheio de pegadinha, né? Então, vamos ver aqui, ó. O uso excessivo de adubos inorgânicos e de defensivos agrícolas destrói diretamente as espécies de organismos nocivos e as úteis. Esses produtos químicos, quando ingeridos pelo homem, juntamente com os alimentos contaminados, podem causar sérios danos à saúde. Uma das formas alternativas ao emprego de inseticidas convencionais é, por exemplo, o controle natural de pragas. E volto a falar nesse tema, que é um tema bastante recorrente. Aí vai dizer assim, sobre esse assunto e outros correlatos, assinale as alternativas corretas. Primeiro ele diz assim, ó, o controle biológico de pragas consiste em contaminar as fêmeas dos insetos praga com substâncias radioativas, alterando, sim, sua capacidade de voo e impedindo o seu processo reprodutivo. Bom, aqui tem um problema, né? Essas substâncias aqui radioativas, né? O problema é que substâncias radioativas, muitas vezes, ele leva um desequilíbrio do animal e leva à letalidade desse animal. O que você pode fazer, muitas vezes, é alterar, muitas vezes, o que acontece aqui nas fêmeas, você altera o genoma, tá? Você altera a capacidade reprodutiva dela a partir do genoma. Então, esses insetos, eles, sim, se tornam estéreis. Mas essa colocação aqui, né, de situação aqui, como é que fala? Radioativa, é estranho. E outra coisa, controle biológico, basicamente é o método que você usa para controlar pragas agrícolas usando inimigos naturais, e não elementos químicos também, como elementos químicos aqui radioativos, tá? Então, no máximo que você pode fazer é trabalhar com esse inimigo natural ou com esse inseto a partir do genoma. Então, controle biológico, todas as vezes, você vai relacionar com a utilização de inimigos naturais. Quando ele fala aqui de usar aqui substâncias radioativas, é discutível, né? Porque a maioria pode causar prejuízos aí ao próprio animal, ele pode vir a óbito também, não vai transportar nada. Então, enfim, isso aqui não é um inimigo natural, você está tentando aqui
modificar, de certa forma, os insetos praga. Então, isso aqui estaria errado, tá? Os organoclorados, esses organoclorados são aqueles que são cancerígenos, que provocam, tá, uma série de problemas aí que estão presentes na maior parte dos defensivos agrícolas. Por não serem biodegradáveis, verdade, acumulam-se nos tecidos dos humanos, tá? E é um problema isso aqui, tá? Depois acumula no peixe, no lago, aí esse defensivo que foi utilizado infectou o peixe herbívoro passa para o peixe carnívoro, vai aumentando a concentração até chegar no homem, quando o homem gera uma concentração maior. Essa situação na ecologia a gente chama de magnificação trófica, ou seja, quando um elemento nocivo ele vai aumentando de intensidade ao longo da cadeia alimentar. Magnificação trófica, tá? Aí diz assim, ao atingir uma lagoa, a maior concentração desse produto será nas aves piscívora, exato, magnificação trófica, ou seja, a ave que come o peixe carnívoro, que comeu o peixe herbívoro, ela está num topo da cadeia alimentar, então a tendência, ela, tá, ao ingerir esse peixe herbívoro, ela ingerir maior concentração dessa toxina, desse organoclorado que está na água, corretíssimo. Uma espécie de vespa bota ovos na cabeça da formiga lava-pés. As larvas que surgem dos ovos alimentam-se da região cefálica das formigas, matando-as. Essa relação entre a larva vespa e as formigas lava-pés, tá, é chamada de predação. E aí, então será que essa relação aqui ela é chamada de predação? Isso aqui não é uma relação de predação, isso aqui é uma relação de parasitismo, tá? Então ela está parasitando. Então ela tem um hospedeiro e ela está parasitando esse hospedeiro. Agora, quando o leão ele come, por exemplo, uma presa, tá? Essa presa não é hospedeira do leão, aí que está a grande diferença. Essa presa é fonte nutricional de alimento, aí é predatismo. Agora, quando ela depende da região encefálica para ela alimentar-se, etc., tal, ela está parasitando. É um exoparasita, tá? Então tá errado isso aqui é falso. Aí vai dizer assim, o uso de pesticidas pode levar ao aparecimento de espécies resistentes. Isso aqui você viu muito também dentro do neodarwinismo, tá? Ou na teologia sintética da evolução. Então, você tem aqui não só o uso de pesticida, aí quando você transfere isso para humanos, o uso de antibióticos, né, faz com que o nosso corpo, o uso de antibióticos continuado, surgem, então, espontaneamente bactérias mais resistentes, superbactérias e algo do gênero, tá? Que são cada vez mais difíceis de eliminar, verdade, tá? No combate aos pulgões do milho, os agricultores utilizam insetos como a joaninha. Nessa situação, as relações do pulgão com o milho e da joaninha com o pulgão são, respectivamente, parasitismo e predatismo. Tá correto, tá? É isso mesmo. Então, a joaninha e o caso dela e do pulgão é um caso de predação, porque a joaninha ela vai, então, comer o pulgão, tá? Porque é uma inimiga natural, certo? E a relação entre o pulgão e o pulgão ele está parasitando os tecidos condutores do milho para absorver a seiva. E nesse caso aqui ele está parasitando exclusivamente o floema, né? Aí quando ele ingere a pressão, joga a seiva dentro da parede bucal dele e ele evacua uma substância açucarada, que a gente chama de chuva de mel. Portanto, está correto, tá? Essa colocação. Aí nós temos aqui com relação agora à sucessão ecológica nós vimos também aí recente, no caderno 5 ou 6 aí, tá? Do SAS, aí diz assim, sucessão ecológica é o nome que se dá a uma série de mudanças nas comunidades que compõem o ecossistema. As diversas comunidades se sucedem até que se atinja um estágio de relativa estabilidade e equilíbrio denominado comunidade clímax. A respeito dessa sucessão, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá, então. Sobre sucessão ecológica. Então, são feitas as seguintes afirmações. E diz assim, ó, durante a sucessão ecológica,
durante a sucessão ecológica, a quantidade de energia, ela vai aumentando. Você tinha lá comunidade pioneira, comunidade de transição e comunidade clímax, ou seja, é SESIS, séries e clímax, tá? Então, a tendência, você vai aumentando a biodiversidade, a quantidade de energia também vai aumentando até chegarmos ao clímax. Beleza. Aí vai dizer assim, aqui, perdi que não tô... Isso. Peraí que saiu aqui do meu. Aí vai dizer assim, ó, agora voltou. A razão, fotossíntese e respiração, no início, a fotossíntese é maior. E no final, tá? A fotossíntese é igual à respiração. Então, nessa razão aqui entre fotossíntese e respiração, o que acontece aqui ao longo da sucessão ecológica? Então, ó, o processo fotossintético no começo é maior do que o processo respiratório. E no final, ele é igual. Por que ele está dizendo aqui que no final ele é igual? Porque no final aqui, ó, ele está levando em consideração, tá? Você tem, então, uma comunidade que nós chamamos aqui de comunidade clímax. E nessa comunidade clímax aqui, ó, a razão entre fotossíntese e respiração, ela é basicamente, que atinge o ponto de compensação fótico, ela é basicamente igual, vamos dizer assim, vamos chamar assim, tá? Aí ele diz assim, no clímax é igual. Agora, quando você tem ainda um estágio inicial, que é o processo que nós chamamos aqui de séries, o processo que nós chamamos de ecésis, tá? E séries, o que acontece com essa relação aqui, ó? Essa relação, ela pode ser maior para a fotossíntese, mas nem sempre ela é maior, tá? Por quê? Porque a fotossíntese, ela vai superar a respiração, vai depender do elemento verde que está compondo a minha comunidade pioneira, tá? Então, essa relação aqui, nem sempre ela pode ser considerada maior. E também aqui, ó, outra coisa que a gente vê aqui nesse enunciado é você usar os termos aí inicial e final, tá? Os termos inicial e final para descrever essa relação aqui não são dos mais corretos, porque você tem o termo também intermediário. Portanto, não é o termo mais correto para a gente tratar aqui de sucessão ecológica, tá? Embora, na maioria das vezes, a fotossíntese no início é maior, no final, tá? Ela é igual à respiração. Mas esse início e final, sem mencionar a sucessão, que tem um aspecto intermediário, que tem o ecótomo, não seria aqui a forma mais conveniente. A reciclagem dos nutrientes, tá? À medida que o processo evolui, a reciclagem dos nutrientes torna-se menor, torna-se maior porque aumenta a biodiversidade. Se aumenta a biodiversidade, a reciclagem é maior. Aí vai dizer assim, ó, a diversidade das espécies aumenta atingindo o máximo no clímax, claro. Então vai aumentar aqui, no clímax você vai ter várias árvores, vários animais, vários seres vivos ali presentes numa mata. Então, o que está corretinho, bonitinho aqui, ó, é a número 1 e a número 4, tá? Seria aqui 1 e 4, que seria a alternativa mais plausível. E aqui ele te dá também com relação às relações ecológicas, que são interações entre seres vivos que vivem em um determinado ambiente. Essas interações podem trazer ou não benefícios para os envolvidos. Nós vimos isso, tá? Então, aqui você tem um amensalismo, onde você tem um inibidor e o inibido. O inibido nós chamamos de amensal. Aí você lembra sempre daquelas bactérias que estão hospedando a tua garganta. O antibiótico você tomou o inibidor e as bactérias as amensais serão inibidas. Lembra sempre do eucalipto, da raiz do eucalipto que libera substâncias tóxicas no solo, que impede a proliferação, tá? De outros vegetais, na maioria dos vegetais, alguns não, mas a maioria não consegue, tá? Ficar próximo do eucalipto. E você lembra lá do fenômeno da maré vermelha, né? Que aquelas algas liberam uma toxina na água que mata peixes. Então, você tem também
o amensalismo. Você tem aqui o esclavagismo. Presta atenção, esclavagismo é também conhecido como sinfilia. Guarda bem esse nome para a FUVEST e Unicamp, tá? Às vezes cai hoje como sinfilia, quando um animal ele escraviza o outro para o seu próprio benefício, normalmente sem matá-lo. Vou dar um exemplo comum aí. Um homem escravizando as abelhas para produzir mel, ela vai lá, produz mel, ele vai lá, retira, tá? O mel que ela produziu e vai comercializar esse mel. O inquilinismo, então, aqui uma relação que envolve abrigo, tá? Uma relação harmônica que envolve abrigo. Competição pode ser tanto entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica, quanto entre indivíduos de espécies diferentes, interespecíficas, e o parasitismo, que nós conhecemos bem aqui, tanto bacteriano, viral, de vermes, etc. Vamos lá. Ele manda você relacionar. A relação ecológica em que uma espécie vive às custas de outra espécie, causando prejuízos, parasitismo, né? Então, uma espécie vivendo às custas de outra. Então, aqui, ó, 5 aqui. Relação desarmônica interespecífica, em que o desenvolvimento ou o próprio nascimento de indivíduos de uma espécie é prejudicado devido à secreção de substâncias tóxicas próximas por outra espécie. Amensalismo. Acabamos de falar aqui, ó. Então, dá 5,1. Aí diz assim, associação entre seres vivos em que apenas um dos participantes se beneficia obtendo abrigo, inquilinismo, tá? 5,1,3, inquilinismo. Aí você vai ter aqui relação desarmônica, podendo ser intra ou interespecífica, em que a disputa por recursos, competição, 5,1,3,4. E a relação ecológica desarmônica, na qual um ser vivo se beneficia explorando as atividades e trabalho produzidos pelo outro, esclavagismo. Então, 5,1,3,4,2. 5,1,3,4,2. Então, eu iria aqui marcaria letra B. Uma questão bem simples e bem fácil. Olha a botânica aí, chegando na botânica. Em um experimento, as plantas de soja, nós temos aqui 1 e 2, foram cultivadas em condições ambientais diferentes, apenas em relação à luminosidade e à disponibilidade de água. A figura mostra o estômago de uma planta 1 e o estômago da planta 2. Aqui você tem aquele mecanismo de abertura, tá, estomática. Lembrando que quando o ostíolo aqui, ó, aqui você tem as células que guardam o ostíolo, as células guardas ou células estomáticas. Quando o ostíolo se abre, é porque aumentou o inchaço ou a turgescência, elas captaram água e aumentou a turgescência dessas células. Quando o ostíolo se fecha, tá, é porque diminuiu a turgescência dessas células. Então, abertura e fechamento. Então, depende aqui da quantidade hídrica de água que está chegando, então, a planta 1 e a planta 2. Abertura e fechamento. Não esqueçam disso. Detalhe, abriu o ostíolo, sequestro do CO2, fase escura da fotossíntese. Aí ele faz aqui a comparação entre os estômagos das plantas 1 e da planta 2 e pede para você aqui identificar aqui qual seria a melhor qualificação para esses estômatos aqui, né? Então fica fácil, ó. A planta 1 foi cultivada em ambiente iluminado, com disponibilidade de água, porque para que ocorra a abertura do estômago, você precisa de luz para a realização de fotossíntese pelas células guardas, está correto? E água no solo para que essa água seja absorvida, tá? Através de quem? Através da seiva inorgânica, né? E apresentou o maior fluxo de seiva bruta, que é a seiva inorgânica, abrindo, então, o ostíolo. Portanto, essa letra A aqui já está correta. Então, é bem direto, não tem muito o que falar. Vamos lá na próxima aí, questão 17. Então, e nós talvez seja a última aqui, né? Senão eu não sei quem que vem agora, mas vocês têm aula agora logo em seguida, né? Eu também tenho, com a revisão lá da Unifenas. A questão 17, vamos dar uma olhadinha que ele está falando aqui, ó. Na figura, na maioria das plantas, a folha é o principal órgão fotossintético. As estruturas histológicas de uma folha vegetal são mostradas esquematicamente na figura abaixo. Então, está aqui, você conhece bem a parte de cima, para evitar um superaquecimento, o parênquima que vem aqui juntinho, que é o parênquima palissádico, tá? Aí, depois, logo abaixo, você tem o parênquima lacunoso, e aqui você tem as nervuras, né, que conduzem aí a seiva inorgânica, tá? E depois desce com a seiva orgânica. Então, você tem tanto os feixes liberolenhosos, que nós chamamos.
Sobre as estruturas foliares, é correto afirmar que as plantas xeromórficas podem apresentar a epiderme com várias camadas de células? Deve apresentar, principalmente com a camada que contém suberina, né, e cutina. Por quê? Para impermeabilizar uma substância oleaginosa para evitar a desidratação da planta, correto? A cutícula facilita a troca gasosa entre a epiderme e o ar atmosférico. Por ser uma camada lipídica de gordura, ela dificulta e não facilita. A epiderme superior, por receber diretamente a luz solar, possui maior quantidade de cloroplasto em relação aos outros tecidos. Então, a epiderme superior possui maior quantidade de cloroplasto em relação aos outros tecidos. Não porque, tem um detalhe aqui, ó. Primeiro, células epidérmicas, na verdade, elas não apresentam cloroplasto. Quem apresenta cloroplasto, na verdade, são os anexos epidérmicos, que são os estômatos, e esses estômatos que nós vimos aqui na questão anterior, ó, eles estão presentes na epiderme, mas são os anexos que apresentam o cloroplasto. Não propriamente aqui, ó, as células epidérmicas. Então, ó, na verdade, ó, como os estômatos eles estão alojados mais na região inferior da folha para evitar o superaquecimento, tá? É comum você ter mais cloroplasto na região inferior do que na região superior da epiderme, levando em consideração que são esses anexos da epiderme nas células guardas que apresentam cloroplasto. Então, aqui falso. Em todas as estruturas de tecido histológicas de uma folha, ocorre, então, fotossíntese? Claro que não. As próprias nervuras, que são marrons da folha, que representam os feixes libro-lenhosos, muitas vezes, muitas nervuras, elas não são providas de cloroplasto, tá? Então, basicamente, a fotossíntese ela ocorre ali na parte de dentro da folha, tanto no parênquima palissádico, quanto no parênquima lacunoso, quanto nas células guarda dos estômatos. Então, aqui você tem aqui um errinho, tá? Os estômatos selecionam o CO2, que é utilizado na fotossíntese, tá? Os estômatos, ele permitem a entrada do CO2, que é utilizado na fotossíntese, e o nitrogênio, que é utilizado na formação de proteínas e ácidos nucleicos. Mentira! O vegetal, como nós, não consegue aproveitar diretamente o N2 atmosférico. Ele precisa de associações nas suas raízes, por exemplo, para converter esse N2 em amônia, através de bactérias, que pode ser Azotobacter, ou pode ser também a bactéria que a gente acabou de ver, que é do gênero Rhizóbio. Falso aqui também. A folha é um órgão formado por vários tecidos vegetais. Correto? Aí diz assim, ó, as folhas, como a representada no esquema, são encontradas nas briófitas, pteridófitas, gímeno e angiosperma. Bom, essa folha aqui é uma folha de angiosperma exclusivamente, tá? Não é nem de briófita, nem de pteridófita, nem de gimnosperma, que apresentam folhas fasciculadas. Falso. Então, só a primeira e essa aqui, a 32, que são verdadeiras, tá? Vamos fazer mais um só? Aí eu me despeço de vocês. Questão 18. Aí vai dizer para vocês na questão 18 aqui, tá? Questão 18, isso. Algumas estruturas das angiospermas desenvolveram modificações ao longo da evolução que permitiram adaptações ambientais importantes. Considere as seguintes ambientações sobre essa estrutura. Cenoura é um caule modificado subterrâneo que acumula nutrientes. Ó, cenoura não tem gema. Cenoura é diferente da batata inglesa. Se a cenoura não tem gema, a cenoura, na verdade, ela não é um caule, tá? A cenoura, na verdade, é o quê? É uma raiz. Não esqueçam disso. Então, a cenoura parece com a batata inglesa, aliás, é o inverso da batata inglesa, porque a cenoura é uma raiz e não é um caule. Então, vamos lá. Aí vai dizer assim, ó, tá errado então aqui, ó, não é caule, é raiz, tá? Aí vai dizer assim, ó, cenoura, cadê? Plantas de ambientes desérticos, tais como cactos, têm folhas modificadas em espinhos e caules fotossintetizantes. Caule tipo filocládio, cladódio ou filocládio, tá?
que é o caso, por exemplo, do nosso amiguinho lá, tá? Cacto. As folhas são transformadas em espinhos para diminuir a área de absorção. Então, isso aqui está certo. Plantas com flores de pétalas pequenas ou inexistentes podem apresentar folhas modificadas na base do receptáculo floral com função de atrair elementos polinizadores, plantas com flores de pétalas pequenas ou inexistentes, tá? Então, presta atenção. Claro que pode, né? Vai atrair e, com certeza, ela pode... Espera aí que ela saiu aqui. Saco. Perdi. Aguenta aí que eu vou entrar de novo. Plantas. Aí. Plantas com flores de pétalas, tá? Então, aqui, ó, 2 e 3 estão corretas. Então, nessa questão aqui, ó, eu marcaria, então, letra D de dado. Aí vai faltar daquela lista algumas questões aqui, ó, mas eu passo para vocês aí, pelo menos o gabarito, vai até a questão 27, infelizmente não deu para a gente resolver todas elas, mas eu passo o gabarito das duas, tá? As duas listas que eu passei, tanto de química quanto biologia, eu passo o gabarito para vocês depois. É que eu tenho que entrar também, né, agora na outra revisão. Pessoal, algumas palavras aqui. Foi um prazer ter estado com vocês ao longo de 4 anos, tá? Vocês foram uma turma ímpar em todos os sentidos, né? Para nós, como professores, aqui eu falo em nome dos professores também, não só em meu nome. Foi muito bom esse período. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que vocês tenham aí, no momento do Enem, no momento dos vestibulares que vocês farão, eu tenho certeza que a qualificação vocês têm, mas que vocês tenham calma para fazer esses vestibulares e ingressar aí na faculdade dos sonhos de vocês, tá? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e, infelizmente, eu não sou muito bom em despedida, esse negócio de despedida é ruim, né? Mas vocês sabem meu número, vocês sabem meu celular, naquilo que precisar, tá? Estou sempre à disposição. Infelizmente... Ai, Zé, vou morrer de saudade de você, tá? Terminamos o nosso ciclo aqui. Vida que segue, ciclo de vocês agora é um ciclo universitário. E idem, eu também vou morrer de saudade de vocês. Tá? Se eu te encher o saco no WhatsApp de vez em quando, você vai ficar bravo? Lógico que não, fique à vontade, minha cara. Eu pretendo levar de umas aulas suas de vez em quando, beleza? Valeu, Javier, que isso. Meus caros, abração, tudo de bom, tá? Nos vemos por aí. Muito obrigada, gente. Valeu, Zé. Obrigado por tudo aí. Falou, velho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Falou.